Boa noite, pessoal. Então, agora já são 7h15, né? Já dá para a gente ir iniciando. Então, hoje, né, a gente inicia a nossa programação com os seminários, né, que vocês vão estar apresentando. Na divisão que eu fiz, a gente, né, vai fazer hoje uma apresentação, né? Uma equipe vai apresentar, né, vai fazer a fala. Depois da fala da equipe, fica aberto para o debate, tá, gente? Né, se alguém tiver alguma colocação para fazer, alguma pergunta, enfim, não precisa ser só para a equipe, né? Jogar a pergunta na aula para a gente, né, tentar em conjunto fazer esse debate, tá? Sobre essa temática. E a gente vai trabalhando dessa forma, também trouxe ali algumas coisas que posso estar falando, né, no momento oportuno, depois da apresentação. Aí a gente vai, tá, até onde a gente vê que esgota, né, essa temática, esse debate que a gente pretende fazer. Esgotando isso, a gente encerra, né? Como a gente só tem hoje uma apresentação, vai ser dessa forma. Então, né, pode ser que a gente não vá ali, né, até às 8h30, né, com essa apresentação hoje, né, talvez a gente encerre um pouco antes, bem antes, enfim, a gente vai ver como que vai ser, né, a primeira, hoje. A próxima daí são 2 equipes, na próxima data, né, e na última data daí, que é antes da semana de prova, mais uma equipe. Daí a gente, né, encerraria nossos trabalhos do semestre, vamos dizer assim, já que a gente não tem prova, né? A gente tem esse trabalho de seminário que, né, iniciamos hoje, e teve mais um trabalho, né, que eu passei para vocês, né? E esses dois trabalhos, eles vão ser a composição da nota desse semestre, tá? Então, hoje, a gente, né, vai iniciar falando, né, de uma temática, que é o problema do acesso à moradia na América Latina e no Brasil, as origens, né, da questão, a precariedade das moradias e as políticas habitacionais, tá? A equipe é a Nicole, né, a Larissa, a Ivanilda, a Caroline e a Camila, tá? Então, eu vou passar a palavra para as meninas agora, né, para elas iniciarem aí o nosso seminário hoje. Então, Larissa e Camila, podem ficar à vontade para vocês iniciarem, tá bom? Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu queria começar dizendo que o nosso trabalho ele vai falar meio que de uma maneira mais superficial, né? Porque o professor trabalha na política de habitação, então ele pode corrigir aí a gente se a gente falar alguma bobeirada aqui. Mas a gente vai pretender falar sobre o problema do acesso à moradia no Brasil e na América Latina, as origens do problema habitacional relacionado à questão social, a precariedade das moradias e as políticas urbanas e habitacionais. Então, o problema da questão da habitação nesses países, ele é um problema que ele é muito recorrente nos países subdesenvolvidos, que são os países da América Latina e do Brasil. E essa questão dessa vulnerabilidade na questão da habitação, ela é muito relacionada à pobreza, né? Então, prover para essas famílias que são vulneráveis uma política de habitação que propõe uma moradia digna, ela também vai de embate para o desenvolvimento social e também para o combate da pobreza. Então, para começar, eu vou falar um pouco sobre o problema do acesso à moradia na América Latina. As, as políticas públicas, né, da habitação na América Latina, elas vão acontecer por pressão
países desenvolvidos. Então, como a gente vem trabalhando desde o começo do semestre, a gente viu muito que países como o Brasil e como a América Latina, eles dependem muito da questão internacional. Então, qualquer política que venha a ser desenvolvida nesses países, elas vão seguir modelos e padrões de países que têm muita influência, né? Só que tem o problema desse desenvolvimento dessas políticas se basearem nesses padrões, sendo que o nosso país, ele é um país subdesenvolvido, ele não tem toda a estrutura que um país desenvolvido tem. Aí que começa a problemática, né? Porque você se basear uma questão de uma política de habitação baseada em um padrão europeu, por exemplo, não vai funcionar num país que é subdesenvolvido. E os países latino-americanos, eles meio que vão se basear no padrão europeu, né, para poder fazer essas políticas de habitação. Porém, seguir esse padrão de países que são mais ricos e mais desenvolvidos vai acarretar nesse problema, né? Então, vão ser casas que, em vez de ser barato e acessível, elas vão ficar muito caras, com preços de aluguel muito abusivo, e a moradia ela não vai ela vai ser precarizada, né? Vai ser um preço muito absurdo por uma moradia que ela não é tão boa. Essa questão dessa precariedade nas moradias, os artigos que a gente pesquisou mostrou que muito as moradias da América Latina elas vão acomodar famílias que são muito numerosas, núcleo familiar muito numeroso para, às vezes, uma pecinha, né? Então, não tem uma estrutura para um quarto, não tem uma estrutura de questão de saneamento básico para acomodar todo esse núcleo familiar tão grande. E essa questão desse problema da habitação dos países latino-americanos é que vai ter essa tentativa de afastar essas famílias das grandes metrópoles. Então, meio literalmente marginalizar, né? Colocar essa habitação às margens da cidade. Então, vai afastar essas famílias dos grandes centros, vai ter a questão do acesso mais difícil, né? Bairro, difícil acesso ao centro, difícil acesso aos municípios vizinhos, e gerar mesmo essa questão de marginalizar e precarizar ainda mais as moradias. E essa questão da habitação nos países latino-americanos, eles vão impactar diretamente na questão do saneamento básico e transporte público, acarretando em questão de violência, poluição do meio ambiente e essas moradias mesmo irregulares, né? Então, o problema habitacional ele vai circundar de diversas outras expressões da questão social. Um problema ele vai fazer com um ciclo de diversos outros problemas também. Deixa eu ver aqui. O Brasil, vou falar meio que superficialmente, a Larissa ela vai falar mais das questões das políticas públicas habitacionais, né? Mas o Brasil ele tem atualmente a maior política de habitação é a Coab, né? E o problema no Brasil é que desde depois da questão do fim da escravidão, né? Que começou essa questão dessa origem que os escravos sendo livres, eles não tinham para onde ir, então eles começam a criar os cortiços, né, se acomodar nessa questão, porque não tinha um investimento que proporcionasse isso, né. Então, essa questão do Brasil, ela está muito ligada a isso, né, tanto a questão da industrialização, quanto a questão de um regime escravo, que depois que ele acabou, não vem proporcionar uma questão de moradia para essas pessoas que até então elas eram escravas, né. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão da origem do problema, né, relacionado com a questão social. Só um pouquinho, professor. Tem mais uma parte aqui da questão do Brasil. Então, assim, muitas vezes, esses exemplos dessas políticas de habitação, por exemplo, Minha Casa Minha Vida,
é uma questão de um financiamento que a pessoa fica a vida inteira, né, pagando essa questão da casa. Só que, como eu disse, a habitação em si, ela não é só esse problema que precisa ser resolvido. Ela acarreta outras questões que também precisam de uma necessidade de uma atenção, né? Que é uma questão de necessidade básica para poder se viver com qualidade, que é a questão da fornecimento de energia, água, educação próximo, ou questão de um sistema de saúde que supra as necessidades, né, daquele bairro. Então a pessoa fica a vida inteira dela pagando, né, uma habitação. E essa questão, e eu acho que a questão da Coab, ela não atinge as pessoas que têm zero de renda. Então, tipo, ela não vai proporcionar a pessoa que não tem renda. É quem ainda tem pelo menos algum tipo de renda, né? E então a pessoa fica a vida inteira pagando, e só que depois ela vai acabar precisando reivindicar as outras questões, né? Fornecimento de energia, tratamento de esgoto no bairro. Então, essa questão vai ter que esperar, né, para o governo faça, né, essa estrutura também para essas outras questões, não só para a questão da habitação. Então, a questão da habitação ela vai acarretar diversas outras expressões da questão social, né? A questão de você morar já é a questão do problema habitacional já é um problema da questão social. E ela vai acarretar diversos outros também. Então, assim, você resolvendo o problema da questão da habitação, é necessário também que você tenha um cuidado para essas outras questões, né? Agora sim, eu vou falar um pouco das origens do problema habitacional relacionado à questão social. Então, o século XIX ele vai ser caracterizado por diversas mudanças, né, significativas, tanto para a questão econômica, tanto para a questão da sociedade. E uma delas é a questão da difusão do capitalismo, né, que vem com essa onda industrializante da Europa e vai se perdurar por todo o século. Então, essa questão da industrialização, ela vai impactar nos territórios das cidades, né? Então, vai ter que ser uma mudança de território muito rápida para comportar o tanto desse movimento de imigrantes que a industrialização vai atrair. E a cidade, ela vai ser o seio da ampliação da reprodução do capitalismo, né? O começo do capitalismo ele já começa a impactar o local, né? A estrutura, a questão física, o contexto físico. E a industrialização, ela vai fazer a cidade, né? O espaço, ele vai ter que se adaptar para comportar esse número grande de pessoas. E também para favorecer a reprodução e a exploração da força de trabalho, né? Então, qualquer questão de avanço tecnológico que tenha durante o decorrer da nossa sociedade, juntamente com a ampliação do capital, ela vai modificar significativamente esse território. Pesquisando, né, um dos artigos, tem um artigo que eu li que ele fala do movimento fordista, né, que foi uma grande revolução na questão da linha de produção, né. Então, com essa ampliação do capital e essa exploração da força de trabalho, o capitalismo ele é um movimento que ele vai impactar também na questão das cidades. Então, o movimento fordista produzia carros de uma maneira muito rápida e cada vez mais, né, acumulando mesmo capital. E esse movimento ele impactou nas cidades, porque assim, com o surgimento dos carros, a questão das ferrovias, né, do transporte a vapor, ele vai ser substituído pela questão das rodovias, das ruas, dos postos de combustíveis que vão ter que ser alocados nos arredores da cidade. Então, a ampliação do capital e qualquer questão assim que mude essa questão do capitalismo, qualquer movimento que venha para fortalecer o capitalismo, vai impactar também a questão física da cidade, porque a cidade é o principal centro, né? Onde vai ter as indústrias, a questão dos trabalhadores. E com essa parcela da população, né, que vai passar dentro das cidades, a maioria são trabalhadores, eles vão
ter que começar a questão da sua moradia de maneira improvisada, né? Vão começar a se comportar nos cortiços e nas favelas. E essas habitações precárias, elas vão favorecer uma acomodação de baixo custo, né, para a classe trabalhadora. Baixo custo porque é uma questão improvisada mesmo, né, para suprir toda essa demanda de pessoas que estavam vindo para a cidade. E além de manter a ordem do capital, ela também vai passar a gerar menos custo para o Estado por conta dessas moradias, porque elas são de maneira improvisada, então vai gerar um pouco custo para o Estado. Elas são de condições, essas moradias vão ser de condições pouco valor monetário, né? E o processo de urbanização ele vai trazer consigo diversos problemas, né? Como eu disse, a questão da habitação, ela traz, o problema das habitações, ela traz diversos problemas junto, né? E todos esses problemas, eles vão ser reflexos de uma desigualdade gerada pelo modelo econômico capitalista, que vai visar sempre o lucro e a acumulação do capital, reprodução da força de trabalho e acumulação do capital, acima das funções básicas para a vida, né? Deixa eu ver aqui. Então, a urbanização e as más condições habitacionais, elas vão refletir em outros fatores, como saneamento básico, falta de mobilidade urbana, e essas poucas alternativas de moradia vão passar a se estruturar de maneira periférica. Então, como eu disse, literalmente, à margem, essas famílias vão começar a ser marginalizadas, né? E começar a se alocar na margem mesmo das cidades, de maneira improvisada e com alto fator de periculosidade, né? Porque essa questão do saneamento básico, questão da violência, vai estar tudo ligado à questão da má condição de habitação, né? Até mesmo a saúde, né? Por exemplo, tipo, quando o bairro não tem uma questão de tratamento de esgoto, né? Não tem saneamento básico, vai começar a acarretar muitas doenças naquele bairro, né? Então, o fator sempre vai levando ao outro. E essas políticas, o Estado, né, vai ter que começar a intervir com essa capacidade de ter um respaldo desse problema habitacional, né? Então, essas políticas do Estado para a população proporciona, digamos, promove a cidadania, né, dessas famílias e também vai acarretar vai conseguir melhorar os outros problemas que rodeiam, né? Quando você faz uma questão de uma política habitacional, o Estado intervém nessa questão, também pode ser que tenha o respaldo também dos outros problemas. Só que, como eu disse, às vezes a pessoa participa de uma política de habitação, fica a vida inteira dela pagando, o que resta é você tentar, pelo menos, um apelo do poder público para que outras questões também sejam melhoradas. Não adianta só você ter uma estrutura boa para viver, né? Se o seu bairro ele fica numa condição de insegurança pública, se ele não tem tratamento de esgoto, então sempre vai ser uma expressão da questão social levando a outra. Então essa questão da política habitacional não só precisa resolver o problema da habitação, né? Vem todos esses problemas junto também. E a questão da política habitacional, ela vai demandar um planejamento geográfico do bairro, né? Então, o Estado ele tem o poder de intervir tanto na questão da habitação, tanto na questão dos outros problemas. Aí, acho que a Lari vai falar mais um pouquinho da questão das políticas no Brasil. Boa noite, gente. Então, eu vou falar sobre a precariedade, né, das moradias e também das políticas urbanas, né, e habitacionais. A precariedade, né, ela possui alguns mecanismos, né, formais de acesso, seja, né, pela via do mercado, seja pela via de políticas públicas, né, mas sempre foram insuficientes, né.
Elas geralmente são de baixa qualidade e com um escasso grau de acesso, né, de integração à infraestrutura e aos equipamentos urbanos, né, como a Camila trouxe ali, né, a questão de serem cortiços, né, favelas e tudo mais. A primeira solução, né, que era uma solução para as pessoas, né, que não tinham moradia e tudo mais, e que ainda assim era precária, né, era o cortiço, né. Ele se tratava de casas, né, coletivas, onde viviam diversas pessoas, né, e tinha tudo junto, né, assim, era banheiro, cozinha, né, área de serviço, tudo num mesmo cômodo, né. E aí, não sei se todo mundo já assistiu, mas quem estava com a Jussara, né, alguns semestres para trás, lembra do filme Germinal, onde mostra justamente isso, né, a questão dos cortiços, das famílias morando e fazendo tudo no mesmo cômodo, né, até tomando banho na frente da família toda, enfim, e compartilhando. Geralmente, esses cortiços, né, eles se localizam em áreas centrais, não apenas nos centros históricos, mas também podendo se fazer presente em centralidades secundárias ou periféricas, né. E essa questão do cortiço, né, mesmo que seja uma questão bem precária, ainda assim era um primeiro passo, né, para o acesso à moradia. Então, aquelas pessoas que não tinham, né, e que até hoje em dia a gente vê, né, que tem muitas famílias que continuam vivendo assim, né, todas no mesmo cômodo. Outra questão era as favelas, né, que são assentamentos no qual os moradores não são proprietários legais das terras em que ocupam, né, e geralmente a ocupação é coletiva ou individual, né, e quem geralmente está nas favelas são as pessoas, né, mais vulnerabilizadas e tudo mais. Como disse a Camila, elas geralmente estão à margem, né? E ali as favelas geralmente se localizam em morros, fundos de vale e beiras de córrego, né? A beira, mar, enfim. Uma terceira questão também são os loteamentos clandestinos e irregulares, né? Geralmente, os loteamentos clandestinos, eles são aqueles que não estão completamente pagos ainda, né? A pessoa ainda não possui o documento completo sobre aquele terreno e tudo mais. Então ela não é dona, né? Mas ela mesmo assim vive naquele local. A questão da precariedade também, da precariedade habitacional, né, também pode ser aproximada da ideia de déficit habitacional. E aqui a gente coloca uma questão, né, como o déficit habitacional, ele geralmente está relacionado à questão de moradias, né, em determinados locais, em relação a quantidades, né, mas o déficit, ele não avalia a questão como as pessoas vivem, né? Se é um local insalubre, se não é, né? Se é um local de qualidade, se tem todos os meios, né? Os órgãos, né? Órgãos comunitários, né? Como unidades de saúde, mercado, né? Se tem acesso ao saneamento básico, enfim. Não se avalia isso, né? Enfim. E aí eu vou passar, não de maneira assim extensa, mas meio breve, sobre as políticas urbanas e habitacionais, programas, né, e políticas que houveram no Brasil, né, desde o século XXI, na verdade. Não, desde o século XX mesmo, no início do século XX. Então, o ato de morar, né, ele faz parte da história do desenvolvimento da humanidade, né? Então, desde o início, a gente precisa de um local para a gente morar, né? A gente precisa ocupar um espaço, né? Porque se a gente não ocupa um espaço, assim como eu vi num vídeo lá, antes, na Era das Cavernas, né? O homem só corria para tentar sobreviver, né? Ele só precisava não ser morto pelos animais, por exemplo. Quando ele descobriu que ele tinha uma caverna, ele pôde pensar em outras maneiras, né, de fazer outras coisas e acabou se desenvolvendo. A mesma coisa se dá hoje em dia ainda, né? Nós precisamos ter uma moradia, né, um local, para que a gente possa se desenvolver também, né?
No Brasil, as políticas públicas de habitação, né, ligadas à política urbana, têm um longo histórico, né? As políticas sempre foram insuficientes frente à vasta demanda e precariedade habitacional provocadas pela acentuada migração e pobreza que caracterizam o processo de urbanização brasileiro. Então, iniciando a questão, né, dos programas habitacionais, eles começam em 1937, né, com a criação dos IAPs, né, que eram institutos de aposentadoria e pensão, onde haviam as carteiras habitacionais, né. Essas carteiras elas eram restritas, né, aos associados dos IAPs e que de certa forma acabou excluindo a população, né, na sua maioria. Em 1946 também foi criado a Fundação da Casa Popular, que foi o primeiro órgão, né, de âmbito nacional voltado exclusivamente para a provisão mediante venda de casas para a população de baixa renda. Apesar, né, do seu alcance populacional ser baixo, ela reconhecia que a política habitacional era um direito de todos, né? Até os anos 1960, o Brasil ele não possuía uma política urbana nacional, apenas políticas específicas para determinadas áreas. Em 1964, né, ali com a questão da época do momento, né, ditatorial, passaram as políticas, né, as questões de habitação, elas passaram a ser abordadas de maneira centralizada, através do Sistema Financeiro de Habitação, né, o SFH. E, em consequência, ele fundou o BNH, né, que anos depois ele foi extinto, e que acabou gerando gerou novamente, né, um agravo à questão habitacional, né. O BNH ele era responsável pela gestão, pela formulação e pela execução da política nacional em conjunto com as companhias de habitação, né, as Coabs. O SFH, né, ele também era responsável pelo BNH e pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, e o qual, né, continua sendo o meio de financiamento para as políticas habitacionais. Durante os anos de 1990 a 1994, aproximadamente 500 mil novas moradias foram construídas, né, por meio de programas que contavam com recursos do FGTS. Entre elas, né, estava o Programa de Ação Imediata para Habitação, o PAI, o Programa de Habitação Popular, PROAP, e o Programa Empresário Popular, né, o PEP. E, além disso, o governo criou, no final de 1990, o Programa de Carta de Crédito, que ele tinha por objetivo proporcionar o financiamento de construções, né, de maneira associativa. Em seguida, né, no governo do Fernando Henrique Cardoso, os financiamentos de habitação e saneamento, eles foram retomados, né, que antes eles não estavam mais sendo utilizados. Durante algum tempo, os recursos, né, para o financiamento ficaram estagnados, né, não era feito nada, e voltou com o governo do Fernando Henrique, né. Foi criado também a Secretaria da Política Urbana, e ela apresentou a Política Nacional de Habitação, PNH. Nesse período também foi criado o programa Pró-Moradia, voltado para a urbanização de áreas precárias, e o Programa de Arrendamento Residencial, o PAR, para a produção de novas unidades para arrendamento, onde essas pessoas, elas eram, os beneficiários, né, só eram donos assim que acabasse de pagar as suas propriedades. Também nessa questão, né, o governo estipulou que seria necessário 15 anos para que pudesse resolver o problema da habitação, né, em decorrência dessas políticas. E, através disso, né, foi criado o projeto Moradia. Aí, ainda nesse período, né, do FHC, foi criado o programa de subsídio de habitação, que tinha por objetivo a construção de habitação de baixo custo, né, então, para as pessoas de baixa renda. Sem usar muito financiamento, né, no caso. Em 1999, também em acordo com o governo federal, né, e em conjunto com a Caixa Econômica e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, criou o Programa Habitar Brasil, né, o PHB, que objetivava amenizar a precariedade das moradias através da concessão de recursos.
Em 2001, foi aprovado o Estatuto da Cidade para regular e garantir o direito à habitação, né, que foi delimitado pela Constituição Federal de 1988. No governo do Lula, em 2003, teve a criação do Ministério das Cidades, né, e com ela houve a necessidade de um novo arranjo institucional para as políticas de habitação, focando principalmente na inclusão, né, dos setores excluídos, e já que a habitação e o acesso de serviço básico é fundamental para a cidadania, né? Em 2007 foi implantado o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, através do governo federal. Ele investia na infraestrutura, né, setores de habitação, saneamento e urbanização de assentamentos precários. Em 2009 teve a criação do programa Minha Casa Minha Vida. Ele visava o financiamento para a construção de 1 milhão de unidades habitacionais e tinha o seu empreendimento via empresas privadas, né? E com isso ele foi muito criticado, justamente por o sistema privado não permitir que houvessem participação social, né, e controle social nessas questões. Então, a população ela não tinha muito o que dizer em relação a isso, né? E por isso ela foi muito criticada. Também foi o programa desculpa, não era isso. Em 2019, né? Aí vem a questão, né? Já logo bem recente, que em 2019, com o governo do Bolsonaro, o Ministério das Cidades, né, e as suas ações diluídas nas confusas estruturas do Ministério do Desenvolvimento Regional, ele foi fechado. E entre 2019 e 2020, o programa Minha Casa Minha Vida teve seus investimentos e produções bastante reduzidos, né, principalmente na faixa da baixa renda. Ele cortou muito os gastos, né, os investimentos, né, no programa Minha Casa Minha Vida. E algumas pessoas entendem que isso foi realmente um boicote, né, para que, assim, tendo esses investimentos reduzidos, ele pudesse fazer o desmonte, né, desse programa. E foi o que ele fez, né, em 2021, agora nesse ano. Após o rebaixamento dos investimentos, né, o programa Minha Casa Minha Vida que era o maior programa, né, de habitação do Brasil, ele sofreu esse desmonte. E no lugar dele, né, foi apresentado o programa Casa Verde e Amarela, que, segundo o Ministério de Desenvolvimento Regional, ele reúne iniciativas habitacionais do governo federal para ampliar o estoque de moradias e atender às necessidades habitacionais da população. O Casa Verde e Amarela vai promover o desenvolvimento institucional de forma eficiente no setor de habitação e estimular a modernização do setor da construção e a inovação tecnológica. A proposta, né, do governo é de atender a 1,6 milhões de famílias por meio do financiamento habitacional. E para que ele possa viabilizar esse programa, né, ele irá remanejar 5,5 bilhões em recursos do FGTS para saúde, saneamento e infraestrutura até 2024 e reduzir a taxa de juros em 0,5%. E aí, nós concluímos, né, que o ato de morar, ele não é somente, partindo, né, do texto que a gente pegou ali, uma questão de que o ato de morar, ele não é somente pela subsistência, né, mas ele é um ato político, econômico, social e espacial, né. Espacial justamente porque muitas das vezes o que a população mais vulnerável tem, né, é ser colocada em lugares inadequados, né, lugares insalubres, e que acaba gerando ainda mais gastos desnecessários, né, que poderiam estar sendo investidos de forma, né, de uma melhor maneira aí nos problemas sanitários, né, habitacionais, comunitários e enfim. A questão da moradia também na sociedade capitalista, ela significa desvendar as contradições inerentes, né, ao acesso à moradia, a gente precisa entender isso, e que muitas vezes acaba se tornando restrito, né, principalmente para a população de baixa renda. Um autor,
o autor Gomes, os autores, na verdade, né, Gomes, Silva e Silva, eles colocam que a terra, mesmo que não seja uma mercadoria produzida socialmente, ela tem um preço e confere ao seu dono o direito de oferir uma renda por posse, né? Sendo assim, a gente entende que quem tem direito à terra, né, e a moradia de qualidade são aqueles que possuem a renda necessária para tal, levando as pessoas de menor poder aquisitivo a ocupar áreas de riscos e insalubres, né? O problema habitacional, ele não é algo fácil de ser solucionado, né? Como a Camila bem colocou, é algo que é estrutural, né? Ele está imbricado ali na questão social, né? Nas expressões da questão social. Então, não é só a questão da moradia, né? Tem outras questões envolvendo isso, né? E entende-se, né, que essa questão ela poderia somente ser solucionada, né, tendo essa supressão, né, essa superação do modo capitalista, né? E aí tem também a questão de que o Ministério, daí voltando, né, a questão do déficit, é que o Ministério das Cidades, né, ele apresentou uma diminuição no índice da relação, né, nessa relação do déficit habitacional, que entre 2008 e 2008, o Brasil baixou o índice de 16,1% para 11,8%, né? Só que aí entra aquela questão, né? É pela quantidade, né? E não pela qualidade. Ali eles estudam essas questões, né? E um espaço urbano, né, que pode ser considerado de qualidade, né, e adequado, ele precisa ter esses equipamentos comunitários mínimos, né, como eu coloquei antes, as escolas, as unidades de saúde, né, os mercados, farmácias, enfim. E independente, né, e daí, por fim, né, independente de estar previsto em lei o direito à moradia para todo cidadão, a mesma contém diversos empecilhos, né, ainda quando essas não estão em condições de participação ou controle social, como quando financiadas por empresas privadas, né. Então, a questão da habitação, né, é muito mais complexa, enfim, e mesmo que ela seja um direito de todos, né, ela acaba muitos não têm esse acesso, né, por questão dessas precarizações mesmo. E é isso. Uau, meninas, parabéns, foi muito boa a apresentação de vocês. Não sei se mais alguém da equipe vai querer falar alguma coisa, mas assim, vocês estão de parabéns mesmo, assim, ficou bem completa a apresentação. Tá? Se eu for fazer algum seminário aqui na cidade para a população, chamar vocês para falar sobre o contexto das políticas de habitação aí no Brasil. Ficou bem bacana mesmo, assim, a apresentação de vocês. Parabéns mesmo, assim, para a equipe, tá? Como um todo aí, vocês apresentaram muito bem. Obrigada. Muito bem, parabéns mesmo. Muitas das coisas, assim, que eu fui fuçando, né? Fucei várias coisas, assim, para estar falando hoje, vocês já falaram, tá? E falaram de uma forma, assim, brilhante mesmo. Né? Vocês foram desde as origens, né? Do problema da habitação, né? Lá dos primórdios, né? Fizeram toda essa ligação com a história colonial, né? Do Brasil e da América Latina, né? E foram chegando nos problemas atuais, né? Que a gente vive hoje. Então, vocês conseguiram fazer essa linha do tempo, né? Vocês falaram toda a trajetória aí das políticas, o contexto de como essas políticas são desenvolvidas, né? E as suas principais falhas, né? Que a meu ver, assim, são nessas questões de não fazer essas interligações, né? Com os outros serviços que vocês muito bem apontaram durante, né, toda a explanação de vocês. Isso ficou bem evidente, assim, né? Caracterizando o que a gente falou na aula passada, né? Que as políticas públicas e sociais da América Latina e do Brasil e dos demais países subdesenvolvidos do mundo provavelmente também tenham essas características, né? Elas têm esses problemas principais, né? De não se
estruturarem com os demais serviços, de ser uma política muito fragmentada, né, direcionada, né, aí a questão da habitação direciona só nessa questão da habitação, né, e às vezes não consegue enxergar o seu entorno, que é meio que óbvio, né, como a Camila falou ali, né, de uma forma bem coerente, né, e pontuou muito bem, né, todas as outras questões estruturais que são necessárias para você ter, né, a habitação de qualidade, né? Não é só você, né, uma fala assim que às vezes eu uso quando a gente vai falar lá dentro da prefeitura, né? Não é você tirando, né, a família automaticamente, né, da favela e colocando num apartamento que você vai resolver todos os problemas da vida dela. Né? E muitas vezes, infelizmente, gente, se um dia vocês tiverem a oportunidade de trabalhar com esse tipo de política, tem gestor público que acha que é assim, que você tirando, pensando uma família, né, de um contexto, às vezes, de uma ocupação irregular de muitos anos e colocando ela numa outra unidade habitacional, ali, Minha Casa Minha Vida, enfim, ou qualquer outro programa, você resolveu os problemas dela, né? E esquece todo o restante, né? Além dessas questões da infraestrutura, que vocês colocaram, o saneamento, o acesso ao transporte, né? O acesso à educação, à saúde no entorno, né? Ser um bairro estruturado. Tem a questão também de como ela vai pagar nessa nova moradia, porque geralmente essas políticas, elas não são doações, né, de moradias, elas são financiamentos por um banco, né? No caso do Brasil, Caixa Econômica Federal, geralmente, né? Bancos estatais, né? Onde teve lá uma construtora que fez, né? A pessoa financia, né? E além dessas questões estruturais, que como vocês colocaram, né? Em muitos programas, a trajetória dos programas no Brasil são deficitárias nisso, né? Muitos problemas, não se pensa nisso, né, programas periféricos, né, marginalizados, onde colocam as pessoas distantes do acesso à cidade, distante do acesso a toda essa questão de estrutura e distante do acesso ao emprego. Então, uma das falhas principais, assim, dos programas habitacionais brasileiros, que é onde, assim, a gente consegue analisar mais, né, tem uma vivência, é isso, né, é colocar as pessoas distantes do acesso à cidade, né, distantes do acesso ao emprego, à educação, à saúde, né, aos serviços essenciais. E isso é uma característica muito forte do Brasil e da América Latina. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Se você quer falar, Larissa, pode falar. Eu só ia acrescentar uma coisa que eu esqueci, que era justamente isso que você estava falando, né? Que muitas pessoas optam por ficar nesses lugares insalubres justamente por conta das grandes taxas, né, que se cobra em cima das habitações, né, a questão da burocracia também, né, então elas optam por continuar nesses locais. Sim. Eu tenho experiências, assim, práticas, né, gente? Poucas experiências, não são muitas, né? Eu comecei a trabalhar em 2018 na prefeitura de Campo Largo, só para quem... Acho que todo mundo sabe, né? Eu sempre falo sobre isso. E eu trabalho especificamente na política de habitação, né? E especificamente no empreendimento específico, assim, que teve aqui na cidade, do Minha Casa Minha Vida, né? Onde a gente realocou famílias para o modelo de condomínio verticalizado. Então, vocês pensam, a gente tirou famílias, né, de duas grandes favelas do município, onde as famílias viviam lá há 30, 40 anos, algumas, em alguns casos, ali tinha as matriarcas, as senhoras que começaram essas ocupações, né, tinha uma senhora que vivia 42 anos no local, e coloca ela para morar, né, essas famílias para morar num condomínio, né, de apartamento vertical. Então, toda essa questão, né, também do acesso ao território, ao lote, né, à terra, às vezes, né, a questão do plantio, a questão cultural deles, enfim, é uma imensidão de mudanças, né, e isso agregado a essa questão das contas, dos boletos, né, que a Larissa colocou aí, que eles
não tinham água formal, não tinham luz formal, não pagavam isso, né? E aí vão morar num apartamento, ainda que esse que a gente trabalhou, assim, é uma modalidade antiga, né? Agora a Minha Casa Verde e Amarela mudou um pouquinho, mas é uma modalidade antiga onde, né, a parcela, ela variava, né? Ela varia, né? De R$ 80 no mínimo por mês a 270 no máximo, conforme a renda da pessoa, né? Então, tinha lá um limite de renda de 1.800, as pessoas que não tinham renda nenhuma, nesse caso desse empreendimento, elas poderiam entrar, né? E se elas não tivessem renda nenhuma, as famílias que tivessem zero de renda, elas pagariam R$ 80 por mês no seu financiamento habitacional. Mas tem daí a água, a luz, o gás e a taxa de condomínio, né? Então, parece pouco, realmente é pouco, né? R$ 80 não é um valor considerável. O problema é que não se estruturou essa família para isso, né? Mesmo que a gente tenha trabalhado com elas há muito tempo, né? Elas são famílias assim que na sua grande maioria têm dificuldade de acesso ao emprego, não têm escolaridade, que viviam às vezes do trabalho do reciclável, né? Do material reciclável, que agora nem isso pode se ter mais, porque moram num apartamento, não tem condições, enfim, né? Uma série de problemas aí que é uma falha do Minha Casa Minha Vida, tá? É um programa muito amplo, né? Que deu moradia para muitas pessoas. Eu, por exemplo, tenho uma casa do programa Minha Casa Minha Vida, numa outra modalidade de financiamento, né? E vou lá pagar, né? Igual as meninas falaram ali, a minha vida é praticamente inteira, né? 35 anos de financiamento, né? Aí no valor um pouquinho mais alto. Então, né, a Minha Casa Minha Vida proporcionou, né, o acesso à moradia a muitas pessoas, mas ele tem sim muitas falhas, e geralmente quando ele é para esse extrato que a gente tem aqui, que eu mencionei para vocês, mais baixo, eles tendem, né, a fazer os empreendimentos muito afastados da grande cidade, muito afastado mesmo, né, e às vezes acaba isolando as pessoas, né, nos lugares, né. Eu participei de um congresso uma vez na Coapar, que é a Companhia de Habitação do Paraná, aqui em Curitiba, onde tem uma foto assim bem grande no início da apresentação, assim, é uma assistente social inclusive que faz a apresentação, de empreendimento habitacional da Minha Casa Minha Vida, na modalidade horizontal, né, de casa, numa região assim quase do interior, acho que de Cascavel, onde do lado assim tem uma fazenda gigantesca assim de soja do lado. E daí na foto assim tem um avião passando assim, descarregando veneno em cima da plantação de soja. E do lado assim aquela imensidão de casas assim que você não enxerga assim, sabe? Sei lá, umas 1.000 casas mais ou menos feitas. Então, né? E muitos programas seguiram essa modalidade, eles marginalizaram, como muito bem a Camila colocou, né, as famílias. O programa marginalizou, né, tirou as famílias, às vezes, de uma situação precária e colocou numa outra, né, onde não se pensou nessas outras questões. Ou se pensou e fechou os olhos, porque não é, talvez, a ideia do programa se pensar em tudo isso, né, se pensar realmente na família, mas sim, às vezes, nessa especulação imobiliária, nessa questão de atender as grandes construtoras, né, nessa questão do financiamento pelo banco, de usar recurso público para movimentar a construção civil, todos os interesses capitalistas que são atendidos muito bem pelo Minha Casa Minha Vida. Então, para esse grupo, né, gente, é um sucesso. O programa Minha Casa Minha Vida, para eles, é uma beleza, né? Eles conseguem ganhar muito dinheiro com isso, mas às vezes as famílias, né, que são contempladas, principalmente esses mais de interesse social, né, gente, mais as famílias de renda mais baixa, não é se pensado em toda uma estrutura, né, para essas famílias, e aí o programa às vezes acaba sendo um tiro no pé, e depois gera um monte de problemas aí, né? Às vezes a pessoa nem acaba ficando com a moradia, tem índices elevadíssimos de inadimplência, de pessoas que abandonam, né, os seus lares por não conseguir pagar, e às vezes voltam a morar na informalidade, né, voltam a morar em áreas irregulares. Então, isso é alguns aspectos. Uma coisa que eu quero passar para vocês, assim, vou falar algumas coisas. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Vocês podem ficar à vontade, podem ir falando, tá? Sobre a apresentação, a brilhante apresentação aí das meninas, né? Eu só quero trazer alguns dados para vocês. A Larissa comentou a questão do déficit habitacional.
E isso é muito difícil de você mensurar, tá, gente? Existem várias metodologias, né, que trabalham essa questão do déficit habitacional, e cada vez eles mudam, né, colocam outra metodologia. E a Fundação João Pinheiro, que é uma fundação que trabalha ali em parceria com o Estado, né, eles fazem esse levantamento há muitos anos, tá? Muitos anos, desde 1995 tem esses levantamentos no Brasil, né? Falando de Brasil agora. E tem um recente, né, que eles mudaram a metodologia ali sobre os estudos, e saiu um déficit habitacional no Brasil de 5.876.699, né, domicílios particulares. Isso no ano de 2019. Eu acho que o número é baixo, deve ser maior do que isso aqui, né? Tem que ver o que eles usam na análise, né? Como a Larissa colocou, né? E as condições das favelas, né? Tem favelas no Rio de Janeiro que tem 1 milhão de pessoas, né? Ali morando numa favela, né? Cadê isso na conta, né? Aonde que está isso, né? Então, mas é o número que se tem hoje, né? Utilizado por eles, né? E o que eles analisam, assim, para dizer que a moradia é um déficit habitacional, né? Moradia precária, eles analisam, né? Analisam a coabitação também, né? Na questão deles, e o ônus excessivo de aluguel urbano. Então, esses elementos principais que eles analisam. E o principal elemento que faz com que tenha esse um déficit habitacional, né? Aí agora eu vou trazer aqui colocar um debate para a gente, a questão do ônus excessivo de aluguel. Desses 5 milhões e 800 e pouquinho aqui, 3 milhões e 35 são decorrentes do ônus excessivo com o aluguel urbano. Ou seja, pessoas que compram... O que é isso, né? O que é o ônus excessivo do aluguel urbano? Pessoas que comprometem mais de 30% da sua renda com o aluguel, né? E aí elas entram nessa conta do déficit habitacional. E isso é o principal problema do Brasil atualmente, essa questão do aluguel. Aí tem a questão da moradia precária, rústica, né, que eles colocam aqui, que daí, né, dá um déficit de 785 mil, né, e tem a questão de coabitação, mais 1.200.000, mais ou menos. A coabitação, famílias morando, várias famílias morando na mesma casa, e acho que eles usam um índice de 3 pessoas por cômodo, né? Se ultrapassar isso, aí configura a coabitação, tá? Algo nesse sentido. Então, essas são as metodologias que eles utilizam. Então, essa questão do aluguel, né, do ônus do aluguel excessivo, do aluguel, tem um debate de uma autora, de um artigo aqui da Universidade Estadual de Londrina, onde eles fazem, né, essa análise da região de Curitiba, só que lá no ano de 2015. E eles trazem, assim, alguns dados, assim, para a gente pensar, né? Além de tudo isso que a gente já falou aqui, mais uma coisa que eu vou só, né, colocar aqui no caldo aqui para a gente pensar com relação ao problema da habitação, né, sendo ligado à totalidade dos problemas, né, da sociedade capitalista, dos problemas estruturais, né, sendo um reflexo da questão social mesmo. Então, além de tudo isso que as meninas, né, ressaltam, né, brilhantemente apresentaram, tem essa questão do ônus excessivo de aluguel, né? E ela traz aqui, né, que, de acordo com a Fundação João Pinheiro, no ano de 2015, o déficit habitacional da região metropolitana de Curitiba, ele era de 79.949 unidades, quase 80 mil, né? E 1 em cada 8 curitibanos, 12,75% da população, ou 214 mil habitantes, né, vivem em ocupações irregulares, isso dados de 2015. Aí agora a questão do aluguel, né? Na área central da cidade de Curitiba, local com acessibilidade, acesso a emprego e serviços, né? E também tem um mercado imobiliário ativo, construindo e comercializando, chama a atenção um dado, né, da ociosidade e subutilização dos imóveis urbanos.
com 42 edifícios totalmente vazios, né, levantados no bairro do Centro, e um índice de vacância de unidades vazias ali, né, de apartamentos estimado em 5 apartamentos vagos por edifício residencial, aí por edifícios ocupados, né, de cada edifício ocupado existe uma média de 5 apartamentos vazios, que tem proprietário, mas que não está morando lá, porque às vezes tem mais de uma unidade, enfim, por algum fator, né? Além disso, tem as propriedades aqui eles analisaram todos, né? Mas tem propriedades da União, propriedades particulares, né? Tem várias questões nesse meio aqui. É só para a gente entender que talvez, né, o problema nem seja tanto em você ter que construir unidades habitacionais novas, né? Existe muita unidade vaga que não está sendo utilizada, né, que está fechada, que é de algum proprietário particular, né, que é da União, que é do Estado, que é do município, às vezes um prédio inteiro lá sem ninguém morando por anos e anos e anos. Aí por que isso existe? Né? Aí tem a questão da sociedade capitalista, né, gente? Do direito à propriedade privada, desse direito de ser um direito, né, inalienável, não se quebra esse direito, não se tira esse direito, não é um direito protegido, né, juridicamente, policialmente, de todas as formas possíveis. Esse é um direito. Você tem o direito à propriedade privada, né, da sua moradia ali. Então, isso é uma questão forte no capitalismo. Então, talvez não seja o caso de somente você sair construindo um monte de moradia nova, né? Para que construir tanto? Você tem um monte de moradia aí vazia, né, inutilizada, e na área boa, na área central, onde as pessoas precisam, onde elas talvez tenham mais facilidade de acesso ao emprego, onde já tem estrutura de saneamento básico, né, tem os serviços de saúde, né, às vezes tem unidade de saúde, tem hospital ali perto, tem tudo, né, escola, várias escolas ali, então tá ali, por que não se usa, né? Por que vai deixar fechado, né? Isso, bem isso que a Camila colocou, prédios, né, vazios, inteiramente vazios, às vezes isento de imposto, enfim, às vezes do governo, né, da União. Então, esse é mais um debate, assim, para a gente pensar, sabe, gente, em política estrutural, né? Aonde que a política está focando, no caso aqui da habitação, né? Dá para se ver, assim, meio que claramente que a ideia da política de habitação brasileira, né, que a gente consegue ver mais de perto aqui, mas isso também vale para a América Latina, tá, gente? Não é uma política que visa atender o déficit habitacional de pessoas pobres, de trabalhadores, né? Não é. A ideia da política que é feita nesses moldes que a gente tem dentro da sociedade capitalista principalmente movimentar essa especulação imobiliária, né? Fornecer recursos para a construção civil, né? Que é bom, assim, num aspecto, a questão de movimentar empregos, né? Obras, enfim, nesse sentido, movimenta empregos. Mas será que precisa sair fazendo tanta, né, unidade, sendo que tem aí as unidades, né, como a gente citou ali no artigo, né, vazias, né, 42 prédios, né, fora as outras 5 unidades, só em Curitiba, né, a gente está falando, né, isso provavelmente daria para alocar quase todo, né, o déficit habitacional da região, né, das pessoas que não têm moradia na região, ou das que têm moradia muito precária. Então, esse é um aspecto. Outra coisa que eu queria trazer para vocês o CRES, gente, aqui o nosso CRES, ele lança, né, como o Cefes tem, né, o Cefes Movimento, o Cefes Manifesta, na verdade, né, o CRES tem o CRES em Movimento. E o CRES em Movimento agora, de fevereiro, tratou um pouquinho dessa questão o título dele, até depois, né, vai valer para as outras apresentações, se quiserem dar uma olhadinha, direito ao território, à moradia, à acolhida e ao pertencimento sob a perspectiva do direito à cidade. Então, eu até não tinha visto, tá? Eu vi isso hoje, né? Fui ali dar uma olhada nele, e é bem legal, onde traz essa questão do direito ao território, à habitação, né? Onde faz toda
essa linha do tempo também, né, desde a questão lá da colonização, do período da escravatura, do período das imigrações, né, toda essa linha, né, de impacto que a gente tem daí hoje na questão da habitação. Mas também fala sobre migração, fala sobre a população em situação de rua, né, nesse contexto de pandemia, né, e traz vários aspectos aí bem legais, assim, né, para a gente dar uma olhada. Geralmente os conselhos nossos, tanto o CRES quanto o Cefes, publicam muita coisa, gente, muita coisa boa, assim, tem, né, os profissionais, eles estão, né, ali na luta escrevendo sobre temas bem latentes da sociedade, né, e nesse momento de pandemia isso tá piorando, tá piorado, né, os problemas e as expressões da questão social. Então, eu vou ler para vocês uma fala da Yamamoto, né, com relação a essa questão da propriedade. A propriedade fundiária, né, é um pressuposto histórico e fundamento permanente do regime capitalista de produção, comum a outros modos históricos de produzir. Porém, a peculiaridade da exploração capitalista é a subordinação do trabalho agrícola ao capital e à renda fundiária capitalista, ou seja, a terra passa a ser considerada como equivalente de capital, e o título jurídico da propriedade assegura a captação da renda dos proprietários territoriais. Né? Aqui ela está falando dessa questão capitalista, né, da terra, e aí aqui ela está falando mais da questão da terra, mas a gente pode também levar essa questão da nossa moradia, né, da nossa moradia digna, né? Tem essa questão da propriedade, né, de garantia dessa propriedade no modo de produção capitalista. E isso, né, impede que, por exemplo, as unidades ociosas, que são muitas, e muitas, né, eu vou ler uma outra passagem aqui para vocês, com relação à América Latina, também sobre isso, né, sobre essa questão dessas unidades ociosas e dessa propriedade privada, aí, né, que o capitalismo mantém a ferro e fogo. Quando se fala em déficit habitacional, né, nos países latino-americanos, a realidade existente é um grande número de imóveis vazios nas áreas urbanas, entre propriedades públicas e privadas. Porém, esses imóveis muito pouco se utilizam com função social para políticas habitacionais e de regularização fundiária. Isso ocorre muito devido à especulação imobiliária e, aos poucos, geram-se imensas áreas centrais, sem qualquer construção, e as habitações sociais são construídas em áreas distantes, desprovidas de qualquer tipo de infraestrutura. Então, veja, tanto no Brasil, né, quanto a outra autora aqui, falando da América Latina também, né? Então, essa é uma questão, assim, essa ociosidade, né? E essa necessidade do capitalismo manter essa propriedade privada dos meios dos meios de produção, não, né? Aqui dos meios de moradia, né? E isso impossibilita boa parcela da população de ter acesso, né, a uma moradia digna, que está lá na nossa Constituição, né, que todos os brasileiros teriam direito à moradia digna, né, mas a gente sabe que nem tudo que está na Constituição automaticamente, né, vai estar na nossa realidade, no nosso dia a dia. Uma outra fala que eu quero colocar para vocês aqui do textinho do CRES, de um autor que eu achei legal. Ao longo de poucos séculos, a Terra, antes um ente sagrado, desprovido de cercados e disponível ao uso fruto coletivo, passou para um status de mercadoria, metro quadrado de estoque e especulativo, sob domínio privado, cercado e guardado, sob estrita vigilância, desprovida de qualquer valor espiritual e cultural. A terra e o que sobre ela se produz, hoje, viram commodities, objeto de especulação do capital financeiro na grande banca global. Né? Então, para a gente pensar, né? Aqui são vários elementos para a gente ficar, né, pensando nessa questão aí do acesso à moradia digna, do porquê que as políticas, né, habitacionais, nesse caso que a gente está aqui debatendo hoje, por que elas não funcionam? Né? Por que existem essas grandes favelas? Por que tem, né, todo esse déficit habitacional? Então,
são N fatores, né, que a gente debateu aqui, né, e além desse fator aí da propriedade privada, né, da moradia ser garantida a ferro e fogo, e, né, grandes capitalistas aí, ou grandes pessoas que têm muito recurso, né, às vezes tem muitas unidades que estão aí, né, não sendo usadas ou tem um ônus excessivo de aluguel, né, mas a gente sabe, a gente já debateu sobre isso, né, que dentro da sociedade capitalista é assim que funciona, né, e não existe nenhuma perspectiva, né, de solução, pelo menos aí a médio prazo, acho que também a longo prazo também, né, de se solucionar dessa forma, né, que eu coloquei no final, né, de fazer com que essas moradias, né, que tenham a propriedade privada, né, e não estão sendo utilizadas, fossem utilizadas para alguma, né, questão de moradia social. Isso é impossível dentro da sociedade capitalista porque vai contra, né, a sua essência, né, a sua essência de acumulação de lucro, enfim, de acumulação de recursos, né? Então isso vai contra isso, infelizmente não cabe dentro do modo de produção capitalista. Acho que é isso, gente. Né? Eu falei até bastante aqui, né? Um pouquinho sobre habitação, né? E o trabalho das meninas ficou maravilhoso, ficou muito bom mesmo. Vocês querem fazer mais algum comentário? Já são 8h20, a gente foi quase a aula inteira com uma apresentação. Vamos ver como que vai ser, né, na semana que vem, que devem ter 2 apresentações no mesmo dia, como que a gente vai tocar, mas eu acho que bem dividido a gente consegue, né, dar conta. E aí eu prometo também que falo menos, né, falo bem menos para a gente conseguir. Mais alguém quer fazer um comentário? Tá tudo certo? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, beleza, gente. Então, acho que o debate que a gente tinha hoje, né, era esse. A gente vai dar essa continuidade falando, né, das políticas públicas e sociais, né, no combate a algumas expressões específicas da questão social, né? A gente já falou bastante das expressões gerais, né? E agora a gente traz para como as políticas funcionam, né? Para áreas fragmentadas, para problemas fragmentados, né? Onde nessa divisão dos trabalhos, né? Cada um ficou com uma dessas políticas fragmentadas, com um desses problemas fragmentados, que é a forma que o Estado capitalista neoliberal, principalmente, né? Atua para tentar minimizar de alguma forma, né? Os impactos da questão social na sociedade, com todos os seus contextos, né, suas nuances e os seus objetivos, né, enquanto Estado capitalista, de manter a ordem do sistema, de manter o sistema harmonioso para uma parcela desta sociedade. Então, quero, né, novamente aqui agradecer e dar os parabéns para as meninas com relação à apresentação delas, que ficou muito bacana, né? E quando tiver algum seminário aqui na prefeitura, eu chamo elas para apresentar no meu lugar. Vai ficar muito bom. Então é isso, gente. Hoje vocês já, né, viram como que funciona mais ou menos a dinâmica das apresentações, tá? A gente vai seguir assim na próxima semana, né? Só que daí com 2, né, apresentações. E daí na última a gente vai encerrar com a questão das imigrações, que vai ser a última daí. E daí também a gente encerra o semestre, tá? Lembrando com relação aos trabalhos, a gente tem esse e tem mais um que já foi passado para vocês, alguns já fizeram. Não lembro qual que é agora, mas a gente tem mais um, tem 2 trabalhos. Acho que é o do vídeo. Isso, é o do vídeo, né? Isso, do vídeo lá, né, que fala sobre... é sobre o Brasil, né? Especificamente Acho que é a desigualdade, né? Desigualdade social. Isso, a desigualdade social no Brasil, isso mesmo. Sobre o vídeo da desigualdade que eu passei para vocês. Então, esses 2 trabalhos, claro, né, gente, que o seminário vai ter uma nota
bem maior do que o vídeo ali, né? Não fiz a mensuração de qual vai valer tanto ainda, mas a apresentação do seminário vai valer mais, até porque vocês estão em equipe, né? Tem o trabalho escrito, enfim, e a apresentação de vocês que vai compor a nota e a nota do trabalho. Isso vai fechar a nota de vocês. A gente vai ter... eu tinha falado que até para a turma de quinta que eu dou aula, que é a turma inicial, existia uma perspectiva da gente ter alguma coisa do Dia do Assistente Social no dia 20. Porque o Dia do Assistente Social, como vocês sabem, é dia 15, sábado, tá? Dia alusivo aí, o Dia do Assistente Social, da assistente social. E a gente vai fazer alguma coisa, né, que eu sei, ali no dia 21, né? A gente vai ter algum evento no dia 21 e não vai ter mais no dia 20, por uma questão de agenda. Então, dia 21 e talvez no dia 27 também a gente tenha mais alguma coisa. Mas aí vai sair nas mídias oficiais, tá? Da FATEC, para vocês poderem estar participando desses eventos que são muito bacanas, né? Onde vão vir especialistas de fora, aí, técnicos, que tem muito conhecimento para estar falando para a gente aí sobre alguma temática específica. É isso então, gente. Desejo a todos, né, uma boa noite, bom descanso para aqueles que não têm aula depois do intervalo. E até quinta, para aqueles que têm aula quinta, e para os demais até semana que vem. Boa noite a todos. Obrigado, meninos, pela apresentação. Boa noite. Boa noite, parabéns, meninas. Boa noite, parabéns, meninos. Tchau, gente. Estou um pouco atrasada, mas eu ouvi, professor. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite.